tarde a todos. Damos início à palestra de hoje com a leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, a psicografia de Chico Xavier, a mensagem de Econômica. A mensagem para a gente é 102, atribulados e perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a lição do Cristo e acendeu-lhes fogueira, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços, à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensina. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. É assim seja. Então agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, a permissão de aqui estarmos para esse estudo. Que os bons espíritos iluminem a nossa irmã Graça, para que possam nos trazer a mensagem que certamente estamos aqui para ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Bem, ela pediu para usar o microfone. Boa tarde, que Jesus nos abençoe nesta hora. Bem, o tema de hoje é do Livro dos Espíritos, 422 a 424, letargia, catalepsia, mortes aparentes. O que é isso, né? As pessoas, eu lembro sempre de minha mãe, né? As pessoas contavam, então ela fazia parte aí dessa memória. Ela tinha muito receio de ser enterrada viva. Isso quando ela fala: olha, quando eu morrer, vocês esperam 24 horas. E nós respeitamos a vontade dela. Ela tinha tanto receio disso. E havia mesmo que antigamente, né, isso acontecia porque não havia aparelhos como hoje, né? Hoje você já tem aparelhos que a morte é diagnosticada pela morte do cérebro, né? Pela morte do cérebro. Aí, depois que eles detectam a morte do cérebro, eles dão a morte, né? Então, acontecia muito da pessoa sofrer né, a letargia e a catalepsia, são dois fenômenos que ninguém sabe a causa. Até hoje, fisiologicamente, né, no corpo, os médicos não sabem qual é a causa. Mas a letargia é a morte aparente mesmo, porque o corpo aparentemente está morto. Os olhos, né, porque tinha uma técnica
botava uma luzinha, né, para ver se os olhos se movimentavam com a luz, né, porque a luz, os olhos, a gente faz algum movimento. E quem em estado letárgico, né, na letargia, os olhos não têm reação nenhuma. Então o corpo para totalmente, os batimentos praticamente não existem, né? Então o corpo não dá sinal de vida mesmo. Por isso que acontecia isso, as pessoas às vezes eram enterradas vivas. E aí é a morte aparente, né? Na catalepsia não é o corpo total, é uma parte do corpo, né? Um braço, um membro, né? A fala é uma parte, é um órgão que para, né? E que impede também a movimentação da pessoa. Lá no Novo Testamento, com Jesus, nós vamos lembrar 3 episódios, né? 3 episódios em que Jesus, que foi durante séculos, foi dito como se fosse ressurreição, né? Como se a pessoa estivesse morta e Jesus tivesse trazido a vida. Olha, se está morto, não tem como voltar à vida, né? Isso é biologicamente e também espiritualmente é impossível, tá? Então é a história do Lázaro, a história da filha do Jairo e a história da viúva do filho de Naim, né? O filho da viúva de Naim. Então, Kardec colocou isso dentro do estudo da emancipação da alma. Porque o que acontece? O espírito se afasta do corpo, né? O espírito desdobra, ele se separa do corpo. Mas não é a separação total. A separação total, a emancipação total é na morte. Nesses casos, o espírito ainda está ligado ao corpo, tá? Então, por isso que é possível. Então, no caso de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva, ali ainda eles estavam vivos, embora estado letárgico, quer dizer, de morte aparente. Aí, na Revista Espírita, de 1858, tem uma história de uma senhora, uma família alemã que morava nos Estados Unidos, em Baltimore. E essa senhora era muito doente, né? E depois ela adoeceu muito seriamente, e um dia, né, ela foi dada como morta. Eles não identificaram, olharam tudo e viram, ela morreu. Aí prepararam toda a coisa, né? Antigamente era velado em casa, né, gente? Então, eles botaram ela direitinho lá na cama dela, né, e se prepararam para o enterro no dia seguinte. Ela morreu à noite, né? Meio de madrugada, diz a história de segunda para terça-feira. O marido, né, todo mundo arrumou tudo, aí os empregados foram dormir, todo mundo foi dormir, o marido também, e ele está lá dormindo, e aí ele escuta a voz 6 horas da manhã, ele escuta a voz da mulher chamando por ele. Aí ele disse, o que é isso? Aí ele foi lá no quarto olhar, né? A esposa sentada na cama, e disse para ele, me dá água, eu quero água. E depois pediu um chá e vinho, né? E aí depois ela conversou com ele, falou o que aconteceu com ela. Ele perguntou, você viu o que estava acontecendo? Né? A gente estava preparando para te enterrar, né? Parecia que você estava morta. Aí ela falou, eu vi tudo. Eu sei que vocês estavam preparando o meu enterro, né? Mas enquanto eu estava assim, a nossa filha, ela tinha uma filha que tinha morrido aos 7 anos. E essa menina a levou, diz ela, aos mundos celestes. Então foi mostrar para ela, né, o plano espiritual para cima. Que provavelmente elas tinham sintonia para isso, tanto a filha quanto ela. Aí ela viu tudo, adorou e não queria voltar, mas ela disse para a menina, ela ia voltar para se despedir da família, se despedir. Depois ela queria voltar lá para o plano espiritual.
Aí então combinaram mesmo, ela viria, ela veio, ela acordou às 6 horas da manhã, passou o dia ali com todo mundo, né? E às 8 horas da noite ela morreu mesmo. Aí foi morte mesmo, não foi aparente não. Aí ela foi se despedir de todo mundo, disse assim, estou indo encontrar com a nossa filha, né? Então, né? O que aconteceu? Kardec, né, soube da história e então na Sociedade de Paris, no dia 27 de abril de 1858, eles evocaram a senhora, né? Ela era alemã, a senhora Schwabenhaus. Aí evocaram para conversar com ela, para entender a situação. Aí tem o diálogo com ela. Aí, com o fito de nos instruirmos, queremos fazer algumas perguntas relativamente à vossa morte. E aí ela responde, como não vos atender? Agora que começo a perceber as verdades eternas e que sei das necessidades que tenho. Pergunta de novo. Lembrar da circunstância particular que precedeu a vossa morte? Sim, foi aquele o mais feliz momento da minha existência terrena. Durante a vossa morte aparente, ouvias o que se passava em torno e vias o aparato dos funerais? Minha alma estava muito preocupada com a sua felicidade próxima, porque como ela foi levada aos outros mundos, ela não ficou muito ligada ali. Então ela percebeu, né, que tinha alguma coisa, mas ela estava lá acompanhando a filha aos mundos celestes, que ela chama de mundo celeste. E aí Kardec faz uma observação. Sabe-se que, em geral, os letárgicos veem e ouvem o que se passa em volta de si, e ao despertar conserva a lembrança. O fato que retratamos oferece a particularidade de ser o sono letárgico acompanhado de êxtase, o que explica o desvio da atenção da paciente. O que é isso? Né? O que é o êxtase? O êxtase é exatamente essa penetração dos mundos celestiais, né? O que ela chamou de mundos celestiais. Então ela, né, não estava só ali naquela morte aparente, né? Ela conseguiu penetrar nos mundos celestiais. Então, além da letargia, ela também passou pelo processo de êxtase, que é o quê? O espírito vai mais longe, né? O êxtase é considerado o clímax, né, da emancipação da alma. Porque a emancipação da alma tem degraus, né? Começa no sonho, tem na vigília, né? Começa no sonho, aí depois vai para a letargia, catalepsia, até chegar ao êxtase. Aí depois continua Kardec perguntando a ela: tinhas consciência de não estar morta? Sim, mas isto lhe era penoso. Olha que interessante, porque ela queria ficar lá, né? Porque ela gostou. Aqui ela estava sempre doente, e aí ali ela morreu por causa da doença. Então, é claro que lá ela ficou livre das doenças, ela achou melhor mesmo, e com a filha, né? Então ela achou melhor, embora ela tivesse outros filhos. Podeis dizer-nos qual a diferença entre o sono natural e o sono letárgico? E aí ela diz, o sono natural é o repouso do corpo. Então quando a gente dorme, a gente, né, repousa o corpo. Durante o sono, nós nos desdobramos. É o primeiro nível de emancipação da alma. E o sonho mostra isso. O sono letárgico é a exaltação da alma, para ela era a exaltação da alma, porque ela conseguiu ir aos mundos celestiais. Sofrias durante a letargia? E ela diz que não. Imagina, se ela ficou passeando nos mundos celestiais, ela não ia sofrer mesmo, né? Não. Como se operou o vosso retorno à vida? Deus permitiu que eu voltasse para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Então, ela teve a permissão de voltar
para consolar a família dela, o marido, tinha os filhos, né? Os serviçais. Desejaríamos, olha que interessante, né, Kardec? Desejaríamos uma explicação mais material. Quer dizer, ele estava querendo o quê? Uma explicação física, né? Como é que corpo e espírito, como é que ficava essa ligação? Aí a gente vê que ela não era uma pessoa que não soubesse. Aí ela diz, olha o que ela responde. Aquilo a que chamais perispírito ainda animava o meu envoltório terrestre. Quer dizer, ela sabia das coisas, não sabia? Porque ela entende a pergunta dele, né? Entende a pergunta dele, porque ele está querendo saber a explicação mais material. E aí ela diz para ele, é que chamasse perispírito ainda animava o meu envoltório terrestre. Então, o espírito ainda estava ligado ao corpo. Pelo espírito, né? Ainda estava ligado, por isso ela não estava morta. A morte era só aparente. Como é que não ficaste surpreendida quando despertaste com os preparativos que estavam sendo feitos para o vosso enterro? Eu sabia que ia morrer. Aquilo tudo pouco me importava, pois eu havia entrevisto a felicidade dos eleitos. Quando ela foi para o mundo celestial, viu lá como é que era, ela ficou feliz, queria ficar lá mesmo. Então chegou aqui e preparando o meu enterro. Está tudo bem, eu estou ótima, né, lá do outro lado. Voltando à consciência, ficaste satisfeita com a volta à vida? Sim, para consolar. Então ela ficou satisfeita porque era o pedido dela, ela veio para consolar os seus. Onde estivestes durante o sono letárgico? Ela disse que tinha ido ao mundo celeste. Agora Kardec queria a descrição, né? Aí ela diz, não posso descrever a felicidade que experimentava. A linguagem humana não exprime essas coisas. Ou ela não tinha mesmo como exprimir, ou ela não tinha autorização para isso, né? Porque os espíritos tinham isso, né? Às vezes eles dizem para a gente que eles não têm autorização para nos revelar. Então ela não contou o que ela viu durante o sono letárgico dela. Vós vos sentias ainda na terra ou no espaço? Né? Quando ela estava lá no sono letárgico, ela se sentia na terra, porque ela não tinha morrido, não é isso? Ou no espaço. Aí ela diz nos espaços, porque era a situação que o espírito dela vivia, né? Voltando a vós, disseste que a filha que havias perdido no ano anterior vos tinha vindo buscar. É verdade? Sim, ela é um espírito puro. Aí Kardec vai fazer uma observação muito interessante. Vai dizer que o fato dela ter dito que era um espírito puro não quer dizer que era um espírito puro, segundo, né, a classificação que os espíritos nos dão. Porque a gente sabe que espírito puro não é para qualquer um, né? É uma longa trajetória até chegar a esse estado. Então, aí Kardec faz uma explicação, dizendo que ela, além de mãe, e como a filha estava numa situação boa, né, agradável, no mundo mais feliz, ela achou que era um espírito puro, né? Mas isso não queria dizer que ela fosse um espírito puro, tá? Aí a Kardec volta a pergunta. Que idade tinha essa criança quando morreu? 7 anos. Como a reconhecestes? Os espíritos superiores se conhecem mais rapidamente. Vós a reconhecestes sob uma forma qualquer? Só a vi como espírito. O que ela vos dizia? Vem, segue-me para o eterno. Vistes outros espíritos além de vossa filha? Vi uma porção de outros, mas a voz da minha filha e a felicidade que eu vivia eram minhas únicas preocupações. Imagina, né, uma mãe encontrar a filha do outro lado, ela vai se preocupar com os outros? Não vai não, é só olhar, né? Aqui não é assim? Quando a gente, né, tá com alguém que a gente ama, a gente só tem olhos para lá, né? Você viu fulano, a gente não viu, não é? Tá ali com a pessoa. Aí continua ainda, né? Porque Kardec, qual era o objetivo na Sociedade de Paris? Era aprender, né? Era tirar esse conhecimento dos espíritos. Então ele estava lá fazendo perguntas.
quando de vosso retorno à vida, dissestes que em breve irias reencontrar vossa filha. Porque ela diz isso. Ela diz para o marido que ela vai morrer e que ela vai encontrar a filha, né, na outra vida. Tinhas então consciência da vossa morte próxima? Era-me uma esperança feliz. Então ela esperava por isso, porque ela pediu a oportunidade de se despedir. Então ela né, para ela o projeto era assim: vou lá me despedir e volto para cá. Né? Então era o projeto dela. Como sabias? E aí o diálogo é longo, né? Porque Kardec esmiuçava tudo. Ele ficava esmiuçando e querendo saber. Quem não sabe que tem de morrer? A doença me dizia. Qual a causa da vossa doença? Os desgostos. Que idade tinhas? 48 anos. Quer dizer, era bem jovem, né? Para os dados de hoje, né? Naquela época, né? Já não seria tanto. Deixando a vida definitivamente, tivestes imediatamente consciência clara e lúcida de vossa nova condição? Então, antes ela tinha ido lá, né? A morte era parente do corpo, ela foi lá, o espírito foi lá, visitou lá aqueles mundos, né? A filha apresentando a ela os mundos. Aí ela voltou, se despediu de todo mundo. Agora morreu mesmo. A morte aí foi real. E aí, como é que ela se sentiu? Ela tinha consciência clara? Aí ela disse: tive-a no momento da letargia. Então, durante o sono letárgico, ela também teve consciência clara. Por isso que ela conta que ela foi levada, né, pela filha. Senão ela, se não tivesse essa consciência, realmente ela não teria como contar. Aí continuam as perguntas. Experimentastes a perturbação que geralmente acompanha a volta à vida espírita? O que os espíritos dizem no livro dos espíritos? Que quando nós morremos, logo após essa morte, o que acontece? Nós ficamos, de alguma forma, sofremos uma perturbação. Dependendo do espírito que nós somos, né, nós podemos ter uma perturbação mais curta ou mais longa. Né? Kardec fala disso, né, ele nos mostra isso nos relatos que tem no céu e inferno. Né? Então, mas sempre existe uma perturbação. Dá para entender, né, gente? Nós estamos vivos, vamos aqui, o espírito é sempre vivo, mas nós estamos aqui no corpo, na terra. Aí morremos. O primeiro, né, nós estamos indo, nós não lembramos mais como é que era a vida espiritual, lembramos? Não. Aí, né, nós nos vemos fora do corpo e é um estranhamento, não é? Então, o primeiro momento é de perturbação mesmo, né? Só não se perturba é Jesus, né? O Chico Xavier, esses espíritos assim, né? Mas os normais têm perturbação. Mas e ela? Ela diz, né? Não, eu estava deslumbrada, mas não perturbada. Então, de certa forma, durante o sono letárgico, durante a letargia, ela foi preparada para a morte, não foi? Ela foi preparada para a morte. Ela foi lá, visitou os mundos, aí, mas é aqui, morrer é assim? E ela ficou, então, né? Depois da morte, revistes a vossa filha? Frequentemente estou com ela. Estás reunida a ela por toda a eternidade? Não. Entretanto, sei que após minhas últimas encarnações, estarei namorado onde habitam os espíritos puros, que é exatamente na nossa evolução, depois da nossa última encarnação, é isso que nós vamos ser, espíritos puros. Então, vossas provas não estão terminadas. Não, mas agora elas serão felizes. Só me resta esperar, e a esperança é quase a felicidade. Vossa filha tinha habitado outros corpos antes daquele com o qual foi vossa filha? Sim, em muitos outros. Sob que forma estáis entre nós? Sob minha última forma, feminina.
vós nos vedes tão distintamente quanto se estivesseis vivas? Sim. Desde que aqui vos encontrais com a forma que tinhas na terra, é pelos olhos que vos vedes? Não, o Espírito não tem olhos. Só que encontro sob mim a última forma para satisfazer as leis que regem os espíritos, quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito. Podeis ler os nossos pensamentos? Sim, posso. Agradecemos as explicações que tiveste da bondade de nos dar. Aí já estão encerrando o interrogatório. Reconhecemos pela sabedoria de vossas respostas que sois um espírito elevado e esperamos que venhais a gozar da felicidade que mereceis. E aí a resposta dela é muito interessante. Sinto-me feliz por contribuir com a vossa obra, porque era exatamente o que Kardec fazia. Ele evocava os espíritos para, através do que ele perguntava, ter respostas para a obra, né? Para a doutrina, para a codificação. Morrer é uma alegria, diz ela, quando se pode colaborar com o progresso, como eu acabo de fazer. Então ela tinha noção, né, de que ela tinha contribuído ali com a sociedade. Então, no Livro dos Espíritos, que é o estudo de hoje, nós temos na pergunta 422 a 424 a letargia, catalepsia e mortes aparentes. Aí Kardec pergunta: os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possa exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções. Então, o pessoal que chegou um pouquinho depois, né? A letargia é a morte aparente, né? Porque o corpo todo paralisa. Então, ele não tem mais movimento, a gente não percebe a respiração, não percebe os batimentos cardíacos, como se o coração tivesse parado, como o corpo todo tivesse parado, né? Mas ele está vivo, mas está em estado letárgico, é o que chama letargia. A medicina ainda não sabe a causa desses episódios. E aí acontecia de muitas pessoas serem enterradas, porque antigamente não tinha aparelho, né? E eu acredito que às vezes em alguns lugares aí, né, com menos recursos, né, pode ainda acontecer. Então acontecia de pessoas vivas serem enterradas. E quando às vezes iam exumar o corpo, quando viam que a pessoa dentro do caixão tinha se movimentado, né? Tentando abrir o caixão, né? Alguma coisa assim. Me contaram que teve uma época que as pessoas eles faziam enterro e colocavam um laço, né? Amarravam na mão, numa mão, né? E botavam uma sineta para fora do túmulo, porque se a pessoa estivesse viva, ela balançava a mão, ela ia movimentar a mão, né? Acordar e movimentar a mão, aí a sineta tocava e alguém ia lá, né? Entendia que estava vivo. Interessante, né? Isso devia acontecer, e aí foi o recurso que utilizaram, né? Não sei se no nosso país aconteceu essas coisas, mas quer dizer, de botar uma sinetinha, né, para anunciar. O pessoal conta, né, que o Roberto Marinho foi enterrado com celular. No celular, ele tinha receio de ser enterrado vivo, então esse pediu que botasse o celular dele no caixão. Interessante, né? Aí diz que enterraram mesmo, botaram o celular no caixão. Mas não deve ter acontecido nada, né? Porque o celular não tocou. Ele não ligou o celular para ninguém. E aí, então, é pelos olhos e pelos ouvidos que tem essas percepções? Não.
pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então ele ouve, né? Ele vê, mas ele está impossibilitado, não consegue falar porque está tudo ali em letargia, parado, né? Por isso que a letargia é conhecida como morte aparente. Aparentemente a pessoa está morta. Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos nos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Então, como é que, né, eles sabem disso? Quando a pessoa teve a oportunidade de voltar à vida, né? Há pouco tempo não saiu uma reportagem, a gente vê na internet, né? Que parece que no Nordeste o pessoal estava fazendo o velório de alguém, e aí lá no meio do velório a pessoa senta e olha para o lado, assim que saiu todo mundo correndo, né, com medo. Aí que a gente não tem que ter medo, tem que ajudar a pessoa a sair, não é? Porque é a pessoa que está no espírito, não é a pessoa em carne e osso que está sentando, né? Mas diz que foi um corre, saiu todo mundo correndo com medo de que não dá para entender, né? Mas que bom que, né, que deu tempo dela acordar, né? Aí, outra pergunta. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na verdade, Kardec está afirmando tudo o que acontece, né? Mas ele insiste que Kardec era assim mesmo, ele perguntava de novo, de outra maneira, que era para confirmar as ideias. Aí respondem os espíritos: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continua a executar. A circulação está se dando, o coração está batendo, nós estamos respirando, está tudo funcionando. Tudo funcionando. Só que num estado tão limite lá, que o ouvido não consegue perceber. Nem apalpando, nem botando lá, os olhos, né, ficam parados mesmo, ficam opacos, como se a pessoa estivesse morta mesmo, né? Antigamente, né, nesses lugares que não tem recurso, as pessoas em geral pegam uma lanterninha, né, e botam no olho para ver se o olho está respondendo, porque se a pessoa estiver viva, o olho vai, né, reage à luz. E no caso da letargia, eles não reagem à luz, é como se fosse morte mesmo, né? Então eles dizem, na letargia, o corpo não está morto. Ora, enquanto o corpo vivo, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro se torna a separação, e o integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que o homem aparentemente morto volve à vida, é que não era a completa morte. Então, o que nós temos? Nós temos a história do Lázaro, do filho de Jairo, do filho da viúva de Naim, que eles voltam à vida. Eles tinham morrido? Não. Embora durante muito tempo as pessoas acreditassem que eles estavam mortos e que Jesus ressuscitou. Não. Jesus só pôde trazê-los à vida porque eles não tinham morrido, né? E depois que o corpo morre, não tem volta, né? Não tem como. Porque o corpo morre quando o perispírito se desliga do corpo. Depois que o perispírito é o envoltório do espírito, então o espírito se desligou totalmente do corpo. Depois que o espírito se desligou, não há como eu ligar de novo, não tem como fazer ligação, né? Aí a última pergunta: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se os laços prestes a se desfazer e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes
poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Aí o que ele chama de magnetismo? Kardec chamava de magnetismo, e nessa época os espíritos também. É o passe, né? A imposição das mãos. Pela imposição das mãos, a gente pode fazer com que volte. Aliás, quando Kardec caiu, né? Ele teve um mal-estar e caiu. Ele estava fazendo a mudança dele. E os amigos estavam ali ajudando. E os amigos, que eram espíritas, eles rodearam o corpo e puseram as mãos. Uma tentativa, né? Que se ele fosse um mal-estar passageiro, ele voltaria à vida. Mas aí ele não voltou, eles disseram, ele se foi. E aí Kardec coloca uma nota, né? A letargia, a catalepsia não é confundida com a morte, porque a catalepsia é só a paralisação de um órgão do corpo, que paralisa, mas não é diferente da letargia, que é o corpo total. Deriva do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicável. Difere uma da outra, em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste. A letargia é sempre natural, ela não é provocada. A catalepsia pode ser provocada. Aí tem a história da Ivone. A Ivone Pereira, vocês conhecem a história da Ivone? A Ivone Pereira, a mediunidade dela era muito interessante, né? Várias das obras dela, ela antes dela sentar para psicografar, ela entrava num sono letárgico, ela entrava em letargia mesmo, e ela via, né? Ela via todo o romance era mostrado a ela. Ela diz que muitas vezes se sentia dentro do próprio romance, que era a vida dela, muitas vezes. Ela era uma personagem do romance dela. E aí, depois ela voltava, né? O Charles, que era o mentor dela, estava sempre junto, ela voltava ao corpo, aí depois com o Charles, ela psicografava o livro. Então, ela tinha uma mediunidade muito especial, né? E ela, aos 29 dias de vida, ela foi uma grande médium, e às vezes as pessoas comparavam a mediunidade dela com o Chico. Ela dizia, de jeito nenhum, o Chico é missionário. Minha mediunidade é de resgate, de expiação. E ela contava, ela tinha sido suicida, os livros contam isso, né? Os livros que ela psicografou, em que ela é personagem, contam isso. Ela tinha sido suicida várias vidas. E então a mediunidade foi oferecida para que ela pudesse resgatar, né, essa falta com a lei de Deus. Então, e foi uma mediunidade sofrida, né? Sofrida. E ela tinha a memória das outras existências, ela tinha vivas, né? E nela. Então, os estudiosos, o próprio Charles, que era o mentor dela, esclareciam que era exatamente para que finalmente se afirmasse na alma dela que nunca mais ela tentaria contra a vida, né? Era uma forma de confirmar e firmar na convicção dela, né, da alma, que ela não faria mais aquilo. Então a Ivone, ela tinha 29 dias de vida, era um bebê. Ela entrou em letargia. Então, 29 dias, ela foi chamada o médico deu como morte, e aí prepararam o enterro. Diz que já tinha um caixãozinho lá, né? Botaram ela, prepararam o enterro. E quando, né, a mãe viu que iam levar a criança para enterrar, a mãe pediu que todos saíssem de onde ela estava, da sala onde ela estava,
e disse, sai todo mundo, me deixa aqui com ela. E aí ela, a mãe chama Maria, chama Nossa Senhora, ela era católica, né? Ela chama Nossa Senhora e conversa com Maria. E diz para Maria assim, se ela estiver morta mesmo, eu aceito. Mas eu acredito que ela não está morta. Então você vai me trazer minha filha de volta, porque ela está viva. E aí a criança começa a chorar. A criança começa a chorar, né? Outro episódio que ela tem na infância é aos 8 anos. E a partir dali, os pais botaram uma pessoa que era babá, dormindo com ela, com receio, né, desses episódios acontecerem. Então, para assegurar que ela seria socorrida, né, eles botaram uma pessoa que foi a babá dela, ali dormindo com ela. Aos 8 anos, quem contou o episódio foi a babá, né, a babá que viu. Ela tem outro episódio de letargia também, e é a babá, então, que persegue, né? E aí pede ajuda e tudo, e depois ela volta. Então, e a dona Ivone depois conta, né, que os romances que ela psicografou, muitos deles que ela foi levada a ver todo o cenário e os acontecimentos, ela estava em sono letárgico, em letargia, né? É sempre com o Charles. Ela conta nas recordações da mediunidade que uma vez um espírito, ela entrou dormiu, se desdobrou, e aí o espírito a chamou. Ela não conhecia aquele espírito, mas o espírito, né, pareceu tranquilo. Ela foi com o espírito, sem o Charles, que era o mentor dela. O Charles não estava ali. Ela foi. Em determinado momento, ela ficou numa situação, ela disse, mas que lugar é esse para onde você me trouxe? Aí ela percebeu que ela não tinha que ter ido, né? Não tinha que ter obedecido ao espírito. E aí ela começa, né? Como é que eu volto para o meu corpo? Aí aparece o Charles. Aí o Charles, o mentor dela, chega, né, e fala para ela, olha só, não saia sem mim. Toda vez que você for acompanhar alguém, eu tenho que estar junto. Não saia sem mim. Então ela aprende que não pode, né, ir acompanhando outro espírito sem a presença dele, né? É ele que é responsável. Aí vamos lembrar dos episódios de Jesus. Vamos lembrar os episódios de Jesus. O mais conhecido é o de Lázaro, né? O de Lázaro. Lázaro, que era irmão de Maria e Marta, que moravam em Betânia, né? E Maria e Marta são aquelas em que Jesus se hospedava na casa deles, né? Eles eram grandes amigos e alguns estudiosos dizem que eles eram até parentes, né? Então, eles, toda vez que ele estava próximo de Jerusalém, Betânia, acho que tem 2 quilômetros de Jerusalém, então toda vez que ele ia a Jerusalém, ele dormia na casa dos irmãos de Betânia. E então, vocês vão lembrar que na casa de Betânia, quando ele chegou uma vez, e Marta estava lá fazendo alguma coisa para comer, arrumando a casa, essas coisas, e Maria sentou perto de Jesus para ouvir o que Jesus estava contando ali para as pessoas. E Marta vem e diz, ó mestre, diz para ela para ele me ajudar. E aí, eu estou sozinha. E aí Jesus diz para ela, Marta, Marta, né? Por que tanta pressa? Maria escolheu a melhor parte. Tá? Porque escolheu a melhor parte, quer ouvir Jesus. Né? Quer ouvir Jesus. Ouvir Jesus era mais importante, sem dúvida, né? Imagina, nós ali perto de Jesus. Era mais importante mesmo. Escolheu a melhor parte.
Então, o Lázaro é irmão das duas, né? Era irmão delas. E elas, ele adoeceu e morreu. Aí elas pediram que alguém fosse chamar Jesus, e Jesus devia estar próximo dali, para ele vir porque o Lázaro tinha morrido. E Jesus diz para o mensageiro, não, eu já estou indo, eu já vou, né? Mas aí, quando eles mandaram a mensagem, ele ainda estava vivo, né? E eles esperavam que Jesus viesse e socorresse o Lázaro, né? E impedisse a morte dele. E aí Jesus disse que vinha depois, elas ficaram muito decepcionadas, e quando Jesus chega, segundo o Evangelho, 4 dias depois, né? Ele já estava 4 dias lá os túmulos eram em pedras, né? E fechamento também em pedras, não era enterro, não era na terra, eram colocados em terras. E, tipo hoje tem gavetão, né? Só que era na gruta, né? Na pedra, que escavavam e colocavam ali. E então estava ele lá com a pedra fechada, e quando Jesus está se aproximando, elas vão em direção a ele e dizem para ele, né? O senhor não veio, né? Ele foi enterrado, morreu. E elas desesperadas. E aí ele diz, calma, tá tudo calma. E ele vai se aproximando e pede que tirem a pedra, Aí tiram a pedra, e Jesus se aproxima e diz, Lázaro, levanta-te. E ele levanta. Então sai, né? Eles tipo atadura, né? Eles enrolavam o corpo, não botavam roupa, não, enrolavam o corpo em panos. E aí saía ele todo em panos, né, do túmulo. E aí, isso tudo foi contado como se Lázaro tivesse morrido, né? E contavam que ele já estava, né, em estado de putrefação. Isso acontece muitas vezes na letargia, mas quando ele volta à vida, regride. Não precisa botar remédio nem nada, não. É só voltar à vida que aquilo regride. E então se achava que Lázaro estava morto e que Jesus pegou e conseguiu ressuscitar, trazer de novo à vida aquele ser. Mas acontece que é uma impossibilidade, né? O que os Espíritos trazem? O que a doutrina traz para nós? Ela diz que, nesse caso, quando alguém está aparentemente morto e volta à vida, é porque ali ainda havia vida. Porque o nosso espírito estava ligado ao corpo, pelo perispírito. Porque se o perispírito não estivesse ali, se o espírito não estivesse ligado ao corpo, a morte aconteceria. E aí não tinha como, nem Jesus ia conseguir isso. Nem Jesus ia conseguir fazer com que alguém já morto voltasse à vida. Então ele estava, na verdade, ele sofreu o quê? Ele sofreu, uma letargia. Ele entrou em sono letárgico. Outro episódio que está nos evangelhos é da filha de Jairo. Ele tinha feito várias curas, né? Estava cercado por uma multidão, porque cura é uma coisa que junta a gente, né? Então, estava cercado por uma multidão. Quando se dá o episódio, aí chega alguém pedindo que ele vá à casa de Jairo. Chega o próprio Jairo vai buscá-lo. O Jairo era ligado à sinagoga, ele era chefe da sinagoga. E então ele era uma pessoa importante na cidade. Aí ele vai buscar Jesus por conta da filha que está doente. E ele sabe, das curas que Jesus fez, então ele acredita que Jesus vai conseguir salvar a filha dele. Ele está vendo que ela vai morrer, então ele vai em busca, embora ele fosse ligado à sinagoga, ele vai lá buscar Jesus.
e fala para Jesus, vem. Aí alguém chega e diz, mas ela já morreu. E aí Jesus diz, não, ela dorme. E continua andando. E no meio dessa multidão, acontece um episódio. Alguém toca a túnica de Jesus. Vocês lembram quem é que toca a túnica de Jesus? A mulher hemorroíça, né? Que ela tinha uma hemorragia há 12 anos. A hemorragia, o episódio de sangue, né, até a menstruação da mulher, é considerada uma impureza, que a mulher está impura nesse período, pelos judeus, né? Pelos hebreus, pelos judeus, faz parte das crenças dele. Então ela foi colocada para fora pela família dela. E ninguém queria contar com ela, porque ela era uma mulher impura. Imagina, ela tinha uma hemorragia há 12 anos. Nenhum médico conseguiu, ninguém que tratou dela conseguiu estancar a hemorragia. Então, ela soube de Jesus. E aí ela disse, Jesus vai me curar. E aí, então, ela vai em direção a ele. E ela pensa, né, se eu tocar a fibra, né, a bainha da túnica dele, eu vou ficar curada. Então, por isso que Jesus dizia, tua fé te curou, né? E aí ela toca a túnica dele. E ele diz assim, quem me tocou? E aí o Pedro, né, Pedro tinha aquele jeitão dele, diz assim, como é que, quem tocou? Essa multidão toda, como é que a gente vai? Todo mundo está tocando, né? Aí ele falou, não, uma virtude saiu de mim, né? Ele sentiu que, né, ao tocar ali, ela levou uma energia dele, né? Energia que a criou. A Amélia Rodrigues, contando esse episódio, é muito interessante, é emocionante, porque ela vai contando o que acontece no corpo dela. Quer dizer, ela sente, a mulher hemorroíça, que aquele sangue era contínuo, ela sente, de repente, quando ela toca ali, ela sente aquilo estancar, né? E a Amélia Rodrigues vai contando como é que ela sente aquilo, a sensação que ela tem no corpo dela. É muito interessante, é emocionante a descrição dela. E então, Jesus, nesse momento, ele está indo com Jairo lá para a casa dele. Está caminhando, né? Aí chega na casa dele, o que ele faz? Nos evangelhos, Evangelho de Mateus, ele fala que Jesus, não consta que Jesus tenha feito curas em Nazaré. Aí vamos raciocinar a respeito disso. Ele dizia assim, a tua fé te salvou. Então é preciso, né, que o outro tenha fé para que a cura se dê, não é isso? Então, como em Nazaré, tanto que ele vai para Cafarnaum, quando ele começa o ministério dele, começa a pregar e a fazer curas, ele vai para Cafarnaum, ele não faz em Nazaré, ele vai para Cafarnaum, se estabelece em Cafarnaum. E depois que ele já estava, né, a fama dele já estava de boca em boca, né, o pessoal já sabia que ele tinha curado, ele pregava, anunciava o reino dos céus, ele vai a Nazaré. Quando ele chega a Nazaré, as pessoas dizem assim, mas esse não é o Messias, esse é o Messias, mas esse é o filho do carpinteiro, filho de Maria, a gente conhece, a gente viu crescer, que Messias, né? Então, ele não era acreditado, não tem aquele negócio do profeta, né? Ninguém é profeta na sua terra, não é isso? É exatamente isso. Então, ele não faz curas ali, ele não realiza, não consta, né, nenhum relato, que é exatamente por isso. Faltava o quê? A fé, faltava a fé. Então, ele está ali, a hemorroíça fica curada, né? E aí ele diz para ela, a tua fé te curou, e ele vai caminhando em direção à casa de Jairo. O que ele faz na casa de Jairo? A casa de Jairo está assim, de gente. A menina está lá, na cama, como morta. Aí ele manda sair todo mundo, sai todo mundo, e fica com alguns discípulos ali,
E aí ele se dirige à menina e fala com a menina, né? Acorda, acorda. E aí a menina levanta, né? E o que aconteceu? Então, volta à vida. E aí é exatamente isso. Ela estava o quê? Num sono letárgico, ela estava sofrendo a letargia, que é essa morte aparente, porque senão não seria possível ela voltar à vida. E qual é outro episódio? É do filho da viúva de Naim. Naim é uma localidade, é um local. E ela era viúva, conhecida ali. O filho dela tinha morrido. Então Jesus vê aquela viúva levando o filho para enterrar o filho, né? E a mãe chorando, né? Chorando. Então ele percebe que ele não está morto. Jesus percebe que ele não está morto, ele está vivo. Está só, né, na morte aparente. Aí ele se dirige então e diz para ele, né, acorda, acorda e levanta. E aí, né, hoje nós já sabemos que, como disse a senhora alemã, né, quando Kardec pergunta para ela, mas eu queria a explicação mais material, né, mais material. E aí ela vai falar do perispírito, porque o que explica é o perispírito. O que nós temos? Nós temos o corpo quando nós encarnamos. Nós somos espíritos. O que é que faz a ligação do corpo com o espírito? O que faz? O perispírito, o corpo espiritual, que Paulo chamava de corpo espiritual, né? Então é o nosso corpo espiritual. E enquanto ele está ligado ao meu corpo físico, eu ainda não morri. Então pode, né? É por isso que Jesus então traz à vida o Lázaro, a filha do Jairo e o filho da viúva de Naim. Era possível, é possível, exatamente porque ainda não há morte ali. A morte é só aparente. Que bom que a gente sabe disso hoje, né? Não é? A gente vai entendendo qual é a explicação material, a existência do perispírito, né? E isso nos leva, os espíritos, né, nas perguntas, eles dizem isso, né? O que isso demonstra? Demonstra que nós não somos só esse corpo, não é? Nós não somos só esse corpo. Nós somos espíritos que viverão para sempre. Que viverão para sempre. Nós estaremos, se nós não morremos como espíritos, não há morte. Então, isso nos dá esperança. Por quê? Porque nós aqui na Terra, nós lutamos pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, fazemos conquistamos pessoas, né? Criamos laços de afeto. E se tudo acabasse na morte, né, nós teríamos perdido tudo isso que custou tanto conquistar, né? E sabendo que nós continuaríamos vivos e tudo que nós conquistamos faz parte, né? Faz parte da nossa vida. Nós não perderemos, nós estaremos juntos pelas outras encarnações, pela eternidade, né? Então isso é muito bom, não é? É muito bom saber, igual a senhora alemã que encontra com a filhinha dela e vai lá para os mundos celestes, né? Muito bom saber que nós vamos estar juntos para sempre com aqueles que amamos. Não vamos perder o que nós conquistamos intelectual, espiritualmente, né? É nosso patrimônio para sempre. Esse patrimônio que nós conquistamos aqui fica por aqui mesmo, né? O que é material fica aqui, não dá para levar, mas o que é do espírito será nosso para sempre, né? Como disse Jesus, a ferrugem não rói, né? O verme não rói e o ladrão não rouba. É patrimônio nosso. Então, agradecer a Kardec, né? Pela
pela persistência, pela determinação dele, pela dedicação dele, né? E fazer todas essas perguntas que tinham um objetivo, que era nos esclarecer, para que nós tivéssemos a certeza de que estamos caminhando para Deus. Que Deus nos abençoe, né? Muita paz. Graça, obrigada. E agradecemos a Deus, os nossos amigos espirituais, nesse estudo, nos reforçando, lembrando que somos espíritos imortais, que todas as nossas conquistas espirituais e intelectuais continuam conosco. Pedimos então, com todo o conhecimento que a gente vai adquirindo a